que é que faz toda a diferença na vida de uma pessoa? É a fidelidade. Fidelidade, igreja, ela é algo extremamente importante, principalmente no mundo espiritual. Você pode ser uma pessoa de oração, você pode ser uma pessoa, igreja, que jejua, você pode ser uma pessoa que faz campanhas. No entanto, se você não honrar a Deus com a sua vida, agora eu não estou falando com respeito a dízimo e oferta, não. Eu estou falando da nossa vida com Deus. Amém, pessoal? Da nossa fidelidade. Se você não for fiel a Deus, você pode fazer qualquer coisa. Mas, no entanto, se não houver fidelidade, você vai ser mais um entre a multidão. Amém, pessoal? Porque o que faz toda a diferença na vida de uma pessoa é a fidelidade. Você vê que, igreja, como é bom, né? E o quanto é diferenciado um homem que é fiel à sua esposa. Sim ou não, pessoal? Sim. Uma esposa que é fiel ao seu marido. Verdade ou não é, pessoal? Veja o quanto há diferença quando um funcionário ele é fiel à empresa onde ele trabalha. Sim ou não, gente? Sim. Então, a fidelidade, igreja, ela fala por você. A fidelidade, você não precisa ficar tentando provar para Deus ou para alguém que você é fiel e que você tem vida com Deus. Não, a sua fidelidade, ela fala por você. A fidelidade, ela faz toda a diferença na vida do homem. Bom é um amigo fiel. Sim ou não, pessoal? Um patrão fiel, um funcionário fiel, um marido fiel, né? Um membro fiel, um obreiro fiel, um pastor fiel. Isso não tem preço, igreja. Amém, pessoal? Isso não tem preço. E a fidelidade, como eu dizia, ela é o caráter de Deus. Porque acima de tudo, Deus, ele é fiel. Sim ou não? A Bíblia diz que até mesmo, muitas vezes, na nossa infidelidade, Deus continua sendo fiel. Diga glória a Deus. Porque o caráter de Deus é fidelidade. Você sabia? Ou talvez você não saiba? Por que você acha que Deus escolheu Abraão para ser o pai das nações? O nosso pai na fé. Por que você acha que Deus escolheu ele, igreja? Por causa da fidelidade. Abraão, ele não conhecia Deus. Ele não conhecia, nunca tinha falado com Deus. Deus nunca tinha falado até então com Abraão. Mas quando Deus olhou, e naquela época, um homem que tinha uma estrutura para sustentar 2, 3, 4, 5 esposas, ele podia ter. Naquela época. Amém, pessoal? Amém. Naquela época, podia ter. Então, Abraão, antes de Deus falar com ele, ele já era um homem bem sucedido. Abraão já tinha servos e servas empregados. Abraão tinha um patrimônio, igreja. Ele habitava na terra de Padã Arã. E ali ele tinha um patrimônio. E é por isso que Deus chegou e disse para ele assim: Abraão, você vai sair da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Amém, pessoal? E por que Deus escolheu Abraão? Porque naquela época, um homem sendo bem sucedido, podendo sustentar mais de uma esposa, Abraão, ele só tinha uma esposa. Amém, gente? Ele só tinha uma esposa. E Deus vendo aquilo, e Deus então pensou: poxa, se ele é fiel à esposa dele, você não quer ter outra mulher, ele não quer ter outra esposa, mesmo podendo, mas ele não quer ser fiel somente a ela. Se um homem
ele está sendo fiel para quem ele está vendo, para quem ele está enxergando, igreja. Então, ele também é capaz de ser fiel a Deus que ele não vê, que ele não enxerga. Diga glória a Deus. Amém, Deus. Então, Deus escolheu ele justamente devido à fidelidade dele. Amém, pessoal? Você pode ser uma pessoa que enfrenta muitas lutas, porque não é fácil. O cristão, ele enfrenta luta todo o tempo. Sim ou não, pessoal? Sim. Diariamente, o tempo todo, todas as horas. Desde quando eu passei a buscar a Deus, que eu entreguei minha vida para Jesus, eu não sei o que é não passar por luta. Eu não sei o que é não passar por guerras, porque o diabo não está satisfeito. Sim, então ele se levanta. Mas se você é uma pessoa fiel, e ainda que você passe por muitas lutas, igreja, pode ter certeza de uma coisa: amanhã ou depois, igreja, você vai receber o galardão da sua fidelidade. Amém, pessoal? Pode ter certeza disso, porque Deus, ele fala que ao fiel, aquele que for fiel até o fim, vai receber o galardão, vai receber a coroa da vida, igreja. Então vale a pena ser fiel. E mais do que receber a coroa da vida, a salvação, quando você é fiel, Deus te abençoa em tudo aqui nessa terra. Amém, pessoal? Amém. A Bíblia diz que Deus abençoou Abraão em tudo. Será que você consegue achar aí? Ei, está com o celular? Está escrito. E Deus abençoou Abraão em tudo. Por quê, gente? Porque ele era fiel, né? Então, quando Deus falou com ele, a primeira vez que Deus falou com ele, pedindo para ele sair da terra dele, largar o patrimônio dele, deixar tudo, deixar a parentela dele, igreja, ele obedeceu. Ele foi fiel ao mandamento de Deus. Amém, pessoal? Então Deus começou a perceber que podia contar com Abraão, né? Depois Deus prometeu um filho a ele, igreja, que por sinal demorou 24 anos para que a promessa viesse se concretizar, para que ele viesse receber o filho. 24 anos. É pouco tempo, 24 anos, gente? Não. Às vezes a pessoa está na presença de Deus há 1 ano, 2 anos, que seja 10 anos, mas ela está parando, ela está desistindo, porque ela ainda não recebeu a promessa, a concretização da promessa. Abraão esperou 24 anos, e quando ele recebeu a concretização da promessa, o filho nasceu e cresceu, Deus pediu um filho. Ele falou: Abraão, você vai sacrificar ele para mim. E Abraão, igreja, como é que você acha que ficou o coração de Abraão? Verdade ou não é, pessoal? Como é que você acha que o coração dele ficou? Ficou arrasado. Mas, no entanto, igreja, ele foi fiel. Achou? Gênesis 24, 35. Leia aí, filho, por favor. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor. Desculpa, o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu Senhor, era já idosa. Mas qual é a sua Bíblia? Corrigida? Atualizada? Porque tem uma outra passagem ali: Deus abençoou Abraão em tudo. Amém, pessoal? Mas no entanto, igreja, o que acontece? Versículo 1 diz: dele. E era Abraão já velho e adiantado de idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Amém, pessoal? Glorificar a palavra. Deus pediu filho. Ele deu. E hoje Abraão, ele é o nosso pai na fé. Amém, pessoal? Por causa da fidelidade. José foi lançado no poço, vendido aos mercadores como escravo, ficou servindo
na casa de Potifar como escravo, foi preso, foi para a prisão, ficou ali durante 2 anos. E nesse ínterim, a partir do momento que ele foi lançado no poço pelos irmãos, até a igreja ele sair da prisão e se tornar governador, foram 12 anos. 12 anos. Mas ele, sendo escravo, traído pelos irmãos, jogado dentro de um poço, dentro de uma prisão, ele foi fiel. Ele foi fiel. Amém, pessoal? Eu preciso que você entenda e deixe essa palavra entrar dentro do seu coração. Porque se hoje você colocar na sua mente, a sua mente é o coração espiritual. Se você colocar no seu coração, igreja, que você vai sair daqui para honrar a Deus, para ser fiel a Deus, Ele também vai te abençoar em tudo, igreja. Diga glória a Deus. Em tudo. Jacó, durante um período da vida dele, não foi fiel. Muito pelo contrário, enganou. Por isso que eu estava falando, né? Que não há nada como um marido fiel, um irmão fiel, um filho fiel. Por quê? Porque um amigo fiel. Porque o Jacó, ele enganou o irmão. Jacó enganou o pai. Mas no entanto, igreja, e ele colheu um preço muito alto por causa disso. Amém, pessoal? E agora você imagina, o camarada, ele não era fiel ao irmão, ao pai, à mãe, à família. Agora você imagina, igreja, se ele seria fiel a Deus, seria nada. É ou não é, pessoal? Foi aonde, desculpa a expressão, veio a desgraça para a vida dele. É ou não é? Que desgraça. O irmão jurou ele de morte, foi parar no deserto, igual um mendigo, né? Tanto é que quando ele dormiu e colocou a cabeça sobre o travesseiro e teve uma visão, ele fez um voto com Deus de fidelidade. Amém, pessoal? E o que ele pediu para Deus foi o quê? Olha, Senhor, se o Senhor me guardar nessa jornada que eu empreendo, me der pão para comer, roupa para vestir, uma família, eu vou te honrar, eu vou ser fiel. Diga glória a Deus. E a partir dali, daquele momento que ele levantou e ele saiu, Deus já começou a mudar a vida de Jacó, igreja. Por isso que eu estou falando, se você sair daqui com essa palavra hoje dentro do seu coração, você vai sair daqui hoje carregado de bênção também, igreja. Diga também a Deus. Você vai sair daqui e a sua vida, a sua história vai começar a mudar. Então, ele falou para Deus e ele passou a ser fiel. E Deus, igreja, mudou a vida de Jacó por causa da fidelidade. E detalhe, foi tão forte o que Jacó queria com Deus, que nem mesmo o nome Jacó ele queria mais. Quando ele chegou na fronteira do val de Jacó, conforme diz a Bíblia, ele deixou passar todo mundo, a família, os servos. Deus já estava honrando ele, já estava riquíssimo, está escrito na Bíblia. Amém, pessoal? E ele pediu para passar todo mundo. E ele ficou, ele e Deus. Ele só, ele e Deus. E ali ele lutou com o anjo. Sim ou não? Lutou a ponto de Deus falar, o anjo falar para ele: o que você quer comigo? Me deixa embora. E ele disse assim: eu não vou te largar, eu não vou sair sem que antes o Senhor não me abençoar. Diga glória a Deus. E aí, igreja, mas na verdade, aí o anjo falou para ele, disse para ele: a partir de hoje você está abençoado e o seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Então, mas por que ele queria isso? Porque, igreja, ele queria ser transformado completamente, totalmente, não somente do lado de fora. Deus já tinha mudado a vida dele do lado de fora, tinha dado tudo para ele já. Ele ficou mais rico que o sogro, mas tinha algo dentro dele que precisava mudar. Amém, pessoal? Às vezes você está aqui e você tem sido abençoado. Você tem sido abençoado. Por quê? Porque a bênção, ela vem pela fé.
Se você manifestar a sua fé, Deus é fiel e justo para te abençoar. Amém, pessoal? Só que, no entanto, o que adianta uma pessoa ser tão abençoada do lado de fora, mas dentro ela continuar sendo a mesma pessoa, a mesma criatura, né? Dentro ela continuar sendo uma pessoa amargurada, dentro ela continuar sendo uma pessoa, igreja, sabe, maldosa, dentro ela continuar sendo ainda o velho homem, a velha criatura. Não adianta nada, porque, me perdoem a franqueza, não adianta estar bonito do lado de fora e por dentro está corrompido, está podre, igreja, né? Jesus, ele chegou até os fariseus da época, que eram os religiosos, né? Os religiosos, porque os religiosos, eles se adequaram à doutrina da igreja, mas igreja não tinham vida com Deus, não buscavam a Deus de coração. Jesus chegou até eles e disse o que para eles? Vocês parecem como um sepulcro caiados. Vocês parecem sepulcro caiados. Ou seja, você vai lá no cemitério e você olha lá, né, os túmulos das pessoas que já se foram, já se partiram, né, e a família adorna todo o túmulo do lado de fora, deixa tudo bonitinho. Sim ou não, pessoal? Põe lá uma flor, põe mármore, fica bonitinho, né? Tá bonito do lado de fora, mas por dentro tem o que, gente? Por dentro, igreja, tem podridão. Por dentro está sujo. Então o que adianta? Então, antigamente, Jesus falou isso. Vocês parecem sepulcros caiados, porque antigamente cavava-se a cova para enterrar o defunto e passava cal em volta de todo o sepulcro ali, né? Para que o cheiro não exalasse do lado de fora. Amém, gente? Amém. O cal, ele cria uma barreira protetora, não exala o cheiro. Então, por isso Jesus falou: vós parecem sepulcros caiados, né? Então, do lado de fora, bonito, mas por dentro está feio o negócio. Então, o que você tem que colocar no seu coração? Todos nós. Porque, primeiramente, essa palavra é para mim. Amém, pessoal? O que nós precisamos colocar no nosso coração, igreja? Temos que ser muito abençoados em tudo aqui. Em tudo. Mas, acima de sermos abençoados do lado de fora, igreja, temos que almejar, temos que desejar ser homens e mulheres de Deus, igreja. Pessoas cristãs de verdade, né? Cristãs de verdade, pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Amém, pessoal? E quando nós somos cristãos verdadeiros, igreja, não há absolutamente nada que possa nos tirar da presença de Deus. Nada, gente. Você sabe o que é nada? Nada, absolutamente nada. Problemas não podem tirar você da presença de Deus quando você busca Ele de todo o seu coração. É ou não é? Quando você teve um encontro com Deus, quando você nasceu de novo, você nasceu de Deus. Então o problema não pode tirar você da presença de Deus. E hoje em dia, o que mais a gente vê são pessoas saindo da presença de Deus por causa de um problema. Verdade ou não é, pessoal? Certamente você conhece alguém que saiu da presença de Deus por causa de um problema. Sim ou não? Aí, hoje em dia você vê pessoas saindo da presença de Deus porque o pastor, porque o bispo falou uma palavra um pouco mais grossa de montar, né? E a pessoa ficou chateada. Primeiro que nunca a gente sobe aqui no altar para ficar mandando direto. O público não é lugar de ficar mandando direto para ninguém. Amém, pessoal? Coitado do pastor que fica fazendo isso, fica subindo no público para ficar mandando direto. Esse pastor está raso espiritualmente. Então, e a gente não sobe no altar para ficar falando a palavra e falando com a pessoa, no pessoal, né? Tem gente que leva para o pessoal. O bispo falou comigo. Eu nem sei qual é a vida da pessoa, o problema da pessoa. E às vezes o bispo falou comigo, não vou mais na igreja. É assim ou não é, gente? Quer dizer, mas por quê? Porque não teve encontro com Deus. Não teve encontro com Deus. Porque quando teve encontro com Deus, a pessoa está pouco se lixando com o que está sendo falado. Se alguma coisa, igreja, está saindo fora do contexto. Se alguma coisa, igreja, ela acha que está sendo para ela. Se ela tem encontro com Deus, está pouco se lixando. Ela vai fazer a oração dela, viver a vida dela com Deus. E o resto é resto. Diga glória a Deus.
chateado, porque o obreiro falou uma coisa que não gostou, porque o irmão fez alguma coisa. Ah, gente, pelo amor de Deus, os discípulos e os apóstolos do passado, homens que tiveram um encontro com Deus, igreja, eles serão decapitados. Eles eram decapitados, açoitados, arrastados pelas ruas, eram jogados, igreja, dentro de barris, tonéis com óleo quente, eram cortados no meio, morriam pendurados na cruz de cabeça para baixo, porque eles diziam: pode me pendurar de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Diga glória a Deus. Olha que fé, olha que fé. Então, você tem que olhar para dentro de você e pensar: poxa, será que eu tive um encontro com Deus dentro? Eu fico chateado, eu saio da igreja, eu tenho vontade de sair da igreja por causa das minhas lutas, por causa do meu problema. O apóstolo Paulo, ele disse: eu aprendi a viver com Deus, tanto na riqueza como na escassez. Amém, pessoal? Tanto, igreja, na saúde como na doença. Ele aprendeu a viver com Deus em toda qualquer situação, gente. E aí, você e eu também temos que querer isso para a nossa vida, igreja. Amém? Isso aí chama-se amadurecimento espiritual. Tem dias que a gente vai chorar. Tem dias que a gente vai chorar. Tem dias que não vai ser fácil. Nem todos os dias a gente vai acordar animado. Sim ou não, pessoal? Tem dias que a gente vai acordar abatido, triste. Tem dias que a gente vai olhar para a nossa vida, para a nossa situação, e a gente vai pensar: poxa vida, será que vai ter jeito? Mas, meu amigo, se eu tenho um encontro com Deus, eu vou dizer para Ele: Senhor, independente do que aconteça, independente do que eu estou vivendo, eu vou continuar na Tua presença, eu vou continuar te servindo. Porque eu não estou na Tua presença por aquilo que o Senhor tem para me oferecer, e sim por aquilo que o Senhor é. Amém, gente? E quando você traz isso para a sua vida, você ser fiel a Deus, olha o que acontece. Vamos ler agora? Sim ou não? Sim. Vamos encontrar, gente? Sim. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme a quem, gente? Que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha um minutinho para mim. Quem é que pode, igreja, temer a Deus? Fiel. O fiel. Amém, pessoal? O fiel, ele teme a Deus. A minha fidelidade me leva ao temor para com Deus. Só que você precisa colocar lá no seu coração também. A fidelidade, eu decidi ser fiel a Deus, ou eu ser fiel a Deus, não depende dos meus sentimentos, não depende, igreja, de momentos, não depende de sentimentos e não depende de momentos. Amém, pessoal? Então, porque há pessoas que elas dizem assim: não, eu vou ser fiel a Deus quando, sabe, eu estou me preparando, porque eu quero ser fiel a Deus. Então, e quando eu estiver bem, é um sentimento. A pessoa está lá, não está muito legal. Aí ela fala: não, quando eu estiver bem, aí eu vou passar a ser fiel a Deus, vou passar a honrar a Deus. A fidelidade não depende de sentimento. A fidelidade é decisão. Amém, igreja? Independente se você está sentindo vontade de ser fiel a Deus ou não, você decide ser fiel a Deus. Diga glória a Deus. E também não depende de momentos, né? Tem gente que, quando ela está numa fase boa da vida dela, ela é fiel. Quando ela está numa fase ruim, ela não é fiel. Ou ao contrário, né? Quando ela está numa fase ruim, aí ela vai buscar ela para ser fiel. Quando ela está numa fase boa, ela deixa de ser fiel. Então, a fidelidade a Deus é questão de decisão. Não é de sentimento
e nem igreja de momento. Diga glória a Deus. Então, bem-aventurado. O que é a palavra bem-aventurado, igreja? Mais. Fala assim, bem-aventurado. É mais do que feliz. Bem-aventurado o outro, está escrito: aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí, ó, versículo 2: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Diga glória a Deus. Ele fica a palavra. Feliz será, e tudo que, igreja? Tudo, está escrito tudo, não é só uma coisa ou outra, não. Tudo te irá bem. Olha para mim, gente. Por que tudo passa a ficar bom? Tudo começa a dar certo, tudo começa a ir bem na vida da pessoa que é fiel a Deus. Por quê? Porque quando você é fiel a Deus, você fica bem com você mesmo. Porque quando você é fiel a Deus, isso te traz uma consciência limpa. Amém, pessoal? Se você anda com a sua consciência limpa, igreja, então você estará bem com você mesmo. Digam glória a Deus. E quando o ser humano passa a ficar bem com ele mesmo, então, igreja, as coisas também do lado de fora passam a ir bem para essa pessoa. Diga glória a Deus. Glorifica a palavra dele. É por isso que a palavra de Deus fala sobre a sã consciência. Quando você está bem com Deus, você está com a sua sã consciência. Sua consciência está sadia. Amém? Ela não está doente, ela não está enferma, ela está sadia, sua consciência. E quem é que traz para a vida do homem, igreja, a sã consciência? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Amém, pessoal? Pois, quando uma pessoa ela passa a ser fiel a Deus, o Espírito Santo de Deus vem sobre ela. E quando o Espírito Santo de Deus entra dentro de alguém, dentro de uma pessoa, é impossível que a pessoa ela fique mal com ela mesma, né? Que a consciência dela fique, igreja, doente, fique enferma. É impossível. A pessoa, por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus entra e traz essa consciência, é porque o Espírito Santo de Deus trouxe para a consciência dessa pessoa os pensamentos de Deus. E se os pensamentos de Deus estiverem dentro de você, então pode ter certeza de uma coisa: você vai estar bem e a sua vida também vai bem. Diga glória a Deus. E o Espírito Santo dentro da pessoa, para finalizar isso, o Espírito Santo dentro da pessoa é o caráter de Deus. Glória a Deus. É o caráter. Se você buscar o Espírito Santo, se você se encher do Espírito Santo, você vai receber na sua vida o caráter de Deus. O caráter de Deus. É por isso que quando uma pessoa ela adquire o caráter de Deus, ela é fiel. Isso não tem dificuldade para ser fiel a Deus, porque está faltando o caráter de Deus, o Espírito Santo. Amém? Porque se você adquirir o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o DNA de Deus dentro de você. Por isso que quando você recebe o Espírito Santo, você recebeu o passaporte do céu. Você passa a ser chamado filho de Deus. Você deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus. Diga glória a Deus. Quando você recebe o DNA de Deus, você recebeu o DNA de Deus, você passou a ter o caráter de Deus. E quem tem o caráter de Deus é fiel.
é fiel com Deus, é fiel com a esposa, é fiel com o marido, é fiel com o patrão, é fiel com o empregado, é fiel com o amigo, é fiel com o irmão. Diga glória a Deus. Eu digo uma palavra. Amém, pessoal? Queira procurar de Deus. Queira procurar de Cristo. Eu tenho, para finalizar agora, tá? Bispo, eu tenho uma dificuldade para ser fiel com pessoas. Falta o caráter de Deus, falta o Espírito Santo. Ser fiel com pessoas não significa que você tem que andar com as pessoas que você não quer. Você está entendendo? Sim ou não, você? Mas às vezes a pessoa diz assim: eu sou de Deus, eu tenho o Espírito Santo. Mas lá no trabalho dela, ela trabalha numa indústria, numa empresa, e ela não vê problema de levar algo para a casa dela, material, porque ela diz: a empresa é rica, isso aqui está jogado, está sobrando, eu vou levar para casa, não tem problema. Tem problema assim, não é seu? Não foi ela que comprou. Não é, gente? É da empresa, meu. É da empresa. Isso é desvio de caráter. Amém, gente? Amém. Desvio de caráter. Isso, eu tenho um leve problema com mentira. De vez em quando eu solto algumas mentirinhas. Não existe mentirinha nem mentirona. Amém, pessoal? Não, você, o homem que tem o caráter de Deus, ele não mente. Porque, igreja, a mentira, quem é o pai da mentira? Isso não é coisa que a mãe da gente ensinou para nós, não. Isso está escrito na Bíblia, que o diabo é o pai da mentira. Amém, igreja? Não minta, não. E se eu mentir, eu vou perder o emprego. Se você perder o emprego porque você falou, perdão, se eu falar a verdade, eu vou perder o emprego, isso. Se você falar a verdade e você perder o emprego, Deus vai te abrir outra porta maior e melhor, igreja. Mas você está sendo fiel a Ele, você está tendo o caráter de Deus. Diga glória a Deus. Camarada, agora, o camarada, ele pega um trabalho, ele é um trabalhador autônomo, ele é pedreiro. Ele vai lá, vai pegar a obra da pessoa para fazer, e ele vê que a pessoa é um pouco melhor de condição, ele não cobra um preço justo. Ele cobra além da média. Desvio de caráter. Porque quando você tem o caráter de Deus, dentro de você, você é justo. Você é fiel com aquilo que Deus te ensina. Amém, pessoal? Amém. Então você que é trabalhador autônomo, você tem sua profissão, nunca faça isso, nunca. Não, aqui dá para me tirar mais um pouquinho, dá não, meu amigo, seja justo. Se for justo, Deus não vai deixar faltar nada para você, e Deus sempre vai estar abrindo portas na sua vida. Diga glória a Deus, pessoal. Amém, gente? O caráter de Deus tem coisas, se a gente for ficar falando, eu vou ficar o dia todo. Tem coisas que você não vai ouvir no altar, mas porque você tem o caráter de Deus, o Espírito Santo vai te ensinar. Glória a Deus. O Espírito Santo vai te ensinar. Glória a Deus. Glória a Deus. Dia a dia. Então, gente, para finalizar, meu Deus do céu, toda hora eu falo isso, eu falo umas 10 vezes já. Só ler aqui, não vou nem explicar mais nada. Olha lá, versículo 3, é isso? Olha lá. O homem fiel, tua esposa no interior da tua casa será tua videira frutífera, teus filhos como rebentos de da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Sejas filhos de Deus. Perdão, gente, acho que eu estou precisando usar óculos. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel.
família já é do Senhor, igreja. Amém, pessoal? Sua família já é do Senhor. Você pode ter certeza disso. Digo graças a Deus. Amém? Eu lembro quando estava lá fora no mundo aí, fazendo tudo de errado. Chegaram em casa, ficaram 2 dias, 3 dias fora de casa. Chegaram em casa, louco. Mas a minha esposa, ela era fiel. Amém, pessoal? Amém. E Deus restaurou. Não é verdade? É. Deus restaurou. Então, seja fiel. Deus vai restaurar sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão assim, irmão, vamos ser fiel a Deus, irmão. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Ele não fala nada, dá vontade de jogar o microfone.